Fala galera, Café com Casais na área, né? Que alegria, né? Mais uma vez termos a oportunidade, né? De estarmos aí chegando até a sua casa. Eu, para quem não me conhece, sou o Onésimo da Lidiane. Eu sou a Lidiane do Onésimo. Uau, tá vendo? Eu, Juninho. Que coisa boa, né? Olha, Eu tava me esquecendo, eu tô inovando, você percebe agora, né? top, né? Igual o Onésimo falou, que alegria, né? E realmente é uma alegria, né? É poder celebrar, né, com vocês esse momento de Café com Casais. Eu sou o Juninho da Geisa. Eu sou a Geisa do Juninho. Beijinho também, né? E hoje tem um casal mais que especial, né? Um casal jovem, né? Um casal que tem um testemunho fantástico para contar para vocês. Vou deixar eles apresentar para vocês. Amém, amém. Muito bom, né, estar aqui com vocês, né, que é referência de Deus na nossa vida. E quando a gente recebeu esse convite foi muito gratificante para a gente poder passar aquilo que Deus fez na nossa vida, o que Deus tem feito, né? Como o Onésimo se apresentou, o Juninho aí, eu sou o Ézio, né, mais conhecido como Ezinho por todo mundo. Ezinho, né? E Ezinho da Lara, né? Achei que ele esqueceu. Seu coraçãozinho também. Ezinho da Lara, isso aí. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando disso junto, né? E eu sou a Lara do Ezinho, que é assim mesmo que as pessoas nos conhecem, né? O Ezinho da Lara e a Lara do Ezinho. Verdade. A vida é beijinho também. Então é isso, gente. É muito bom, né? Estar aqui, é muito bom a gente poder, né, receber um convite desse, onde a gente é chamado para poder, né, falar o que a gente viveu, falar algo que a gente, né, passou, de experiência na nossa vida, né, algo que Deus fez no nosso casamento, né, sobre restauração, sobre tudo aquilo que Deus fez, né. E hoje em especial, né, a gente vai compartilhar sobre a importância do perdão. Né? Então isso vai ser muito forte, né? Porque o Ezinho está falando sobre essa restauração, né? Sobre o que Deus fez, sobre a transformação de vida. Como a gente também já compartilhou um pouco, né, amor, sobre a nossa vida nesses cafés com casais, né? E a gente entende que a base da restauração, ela é o perdão. Né? Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente queria começar hoje, né, perguntando para vocês assim, como foi esse encontro com Jesus? Como foi esse encontro que mudou a vida de vocês? Então, gente, assim, nosso encontro com Jesus foi... A gente estava com 18 anos, né? 18 anos, né? E, assim, foi algo sobrenatural mesmo, porque a gente não tinha... vontade nenhuma de relacionar com Jesus, muito menos de frequentar uma igreja, por conta do nosso histórico de vida, por a gente ter sido jovem e ter começado a vida na noitada, né, na bebedeira e drogas, né, a gente tem um testemunho, o Wesley traficava. Então foi quando duas pessoas, né, totalmente, a gente nunca pensou que ia conhecer, um Wesley já conhecia, que era o Lerinho, né? Eles trabalhavam juntos, né? O nosso eterno Lerinho, que nos apresentou Jesus, e a outra pessoa foi a Sara, né? Que eu nunca pensei em conhecer, mas que me amou desde o dia que me conheceu. Então, foi algo impactante. A gente chegou num nível, né, amor, de... A única resposta que talvez nós teríamos fosse esse lugar que todo mundo chama de Jesus. A gente não via mais outra saída, então foi meio que posso dizer... A gente meio desafiou, sabe? Desafiou Jesus. Se você é o cara, então eu quero conhecer esse cara, né? Foi assim, né, amor? Foi isso, E a gente realmente fez esse desafio, né? Falou, se realmente isso acontece na vida de todo mundo, a gente quer viver isso também. E ele veio e fez a transformação. Primeiro eu estava, né, separado da Lara, a gente estava brigado, né? A gente estava ali já 1 mês, 2 meses, não sei, terminado. Aí eu trabalhava com o Marcos, né, com o Lerinho. Aí eu cheguei um dia pra ele e falei, cara... ele chegou pra mim. Falou, cara, por que você tá triste? Que sempre chegou, meu jeito brincalhão, ele me conhece, onde você sabe, chega, né? você leva alegria. Onde eu chego brincando, chego rindo, né? Já contagio.
E todo mundo fala, né? Mas nesse dia eu tava triste mesmo, nesse dia eu tava chateado. Já tinha o quê? A gente já tinha o João Gabriel, ele era pequenininho, recém-nascido, né? E eu falei com ele, ele me perguntou o motivo, né? De eu estar triste, o motivo de eu estar chateado. Aí eu falei com ele, cara, eu tô chateado por conta da minha família, eu tô com muita saudade da minha família. Tô com muita saudade do meu filho, tô com muita saudade da minha casa, né? Tô com muita saudade de estar com a minha família, né? Cara, aí ele foi aonde que ele falou comigo, cara, eu posso orar por você? Falei, pode. Aí na oração dele eu senti a presença de Deus, comecei a chorar ali e ele falou, cara, Deus te ama e não apenas ele te ama, mas eu também te amo, né? Que aquele jeitão já abriu um sorrisão pra mim, me deu um abraço, falou, cara, se precisar eu tô aqui pra cuidar de você como pai. Né? E foi aonde que começou a nossa trajetória, foi aonde que a gente veio para a IMV ali e a gente iniciou o processo, né? E se tratando do perdão dentro do casamento, né? Que aconteceu no nosso processo? A gente passou por muita coisa, né? A gente vem do histórico que já tinha um filho, vem de um histórico de droga, vem de um histórico de família desestruturada. E Deus pegou e refez tudo do zero. Né? Wezinho, vocês falaram, comentaram, né, que vocês meio que desafiaram, né, a Deus. Eu vejo Deus assim, ele gosta dessa situação da gente desafiá-lo, porque na verdade quando a gente desafia Deus nessa situação, a gente está se propondo, Deus se revele para mim. Na verdade é um desejo do coração que eu estou expressando ali, né? E Deus, ele tem as formas de se revelar para nós, né? Pode ser através de uma outra pessoa, igual você falou do Lerim, né? Então é importante, como é importante, né? A gente compartilhar o nosso coração com as pessoas certas. E como é importante a gente se importar com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Nós podemos ser usados por Deus nesse processo de ajudar um ao outro nisso, né? Exatamente. E um lugar que a gente nunca se viu é um lugar de referência boa para alguém. Que eu lembro muitas das vezes que o Wesley já disse isso pra mim, né? Quantas pessoas a gente já levou para um caminho hoje que nem não se veem mais com volta, né? Ou não estão mais aqui com a gente. Então, assim, todo o nosso processo de caminhada com Deus foi, do início, o perdão que Ele liberou para nós, né? Eu perdoo vocês e tudo aquilo que vocês fizeram agora está no esquecimento, vocês têm uma vida nova. E agora eu vou restaurar o casamento de vocês e vocês vão crescer segundo a minha vontade para que vocês sejam referências para outros jovens. E eu confesso para vocês que eu falava, Deus, vai ser um pouco difícil, né? Porque ninguém viu a gente como uma referência boa. As famílias não viam a gente como uma referência boa. Os pais não viam, sabe? Então, Deus começou a mexer, né? Um pouquinho em mim, um pouquinho no Ezinho. E Ele falou, agora que vocês conhecem um pouco mais do meu amor, né? Agora eu preciso que vocês entendam a aliança do casamento. Né, que a gente morava junto, a gente já tinha um filho. Ele falou, agora eu vou começar a restaurar no perdão, né? Que é o que nós vamos falar aqui. A gente precisou sentar um com o outro, direcionado pela nossa liderança, e zerar tudo que a gente tinha feito um contra o outro. Foi difícil? Muito difícil. Nossa, muito difícil ouvir as coisas do Ezinho, e ele ouvir de mim, né? E pensar assim, meu Deus, então eu vou ter que virar pro meu marido e contar tudo que eu já aprontei com ele, tudo que ele já aprontou comigo. Esse negócio aí tá meio estranho. Mas aí Deus me trouxe paz pra ele, falou que Deus iria nos honrar de uma forma justa. Trouxe tanto, sabe? No início não, né? Mas porque pra gente que processo, é homem, eu acho assim, que a gente tem uma casca mais, né? A gente já é mais resistente quando você recebe uma notícia que não te agrada, né? A mulher já é mais sensível, já tem um coração mais, né, mais sensível para o conserto. O homem já é aquele instinto de leão mesmo, né? Já tem aquele instinto de dominar o ambiente, né? De estar ali. E pra gente, quando eu recebi tudo que ela falou, assim, eu fiquei uns 3 dias, né, mano? Acho que uma semana. Fiquei mais ou menos o mesmo, né? Uma semana tentando digerir o que eu escutei, tentando digerir tudo que, né?
que a gente precisava consertar um com o outro. Mas assim, vocês concordam comigo que esse tipo de conversa, as pessoas que se sentem perdoadas, elas têm essa capacidade de ouvir isso, né? O que a gente percebe é que muitos casais, nessa tentativa da transparência, que nós já falamos aqui, né, Lídia, muito sobre a transparência, a importância, né, realmente como Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, a gente, quanto casal, a gente precisa viver isso, né? Essa nudez, assim, da nossa alma mesmo, um saber tudo sobre o outro. Mas, assim, esse tempo, eu entendo, assim, que muitos casais, na busca dessa transparência, eles vão tomando uns caminhos meio errados, assim. Às vezes está afoito para contar, descarrega da forma errada sobre o outro, né? No momento errado. Isso às vezes, não, mas não falou que tinha que ser transparente, né? Eu falei tudo. Mas a gente tem que entender os processos de Deus, né? Como a Lara e o Ezinho falaram, primeiro eles tiveram que sentir o perdão de Deus, receber esse perdão de Deus, para que eles fossem capazes de perdoar o outro. Se a gente não se sente perdoado, se a gente não se sente filho, à mesa com o Pai, aquele que levou na cruz todos os nossos pecados, nós não vamos ser capazes de perdoar o outro. Verdade. É importante eu me perdoar também, né? A gente entender isso. Porque isso às vezes pra mim era mais fácil. Eu vou perdoar fulano, é tranquilo. Mas às vezes eu não aceitava me perdoar. E depois eu fui descobrir que isso era um orgulho, né? Eu querer ser maior do que Deus, né? Jesus não me perdoou, então quem sou eu para não me perdoar? E entender esse processo. Se Ele, que é Deus, me perdoou, eu também tenho que me perdoar. Passar por esse processo de aceitação do perdão, né? Isso é muito importante. E é interessante o que vocês falaram, né? Quando Deus, né, mexeu com isso no coração de vocês, dessa decisão de expor a situação para que vocês também pudessem perdoar um ao outro, o que foi necessário fazer? A exposição. Mas como a Geisa disse, existe um momento certo. Uma coisa que a gente sempre orienta, né, amor? As pessoas orem a respeito disso, né? Tudo começa com oração. A gente até compartilhou no outro casados, né? E o que é importante? Senhor, me mostra o momento certo. Prepara o coração da pessoa também para esse processo. Mas o fato é que muitos dão uma desculpa e querem correr dessa situação de exposição, né? Mas a exposição é para quê? Para gerar a cura. Eu costumo falar que é igual uma ferida, né? Ela tá lá, eu ralei e ela cicatrizou ali, ganhou uma casca. Mas, às vezes eu acho que aquilo tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aquilo começa a doer. E aí, se eu vou tirar a casca, o que tem ali? Tem uma infecção. Então, às vezes, o que é necessário a gente fazer? Expor a situação, limpar, tirar as feridas, e é o processo que o Ezinho falou, né? Existe um processo de dor nisso aí, não existiu? Não, existem os sentimentos que gritam, não existe? Mas é o quê? Qual é o intuito dessa situação? Que a cura seja estabelecida, né? O propósito é esse, né? Eu estou limpando a ferida, eu estou tirando a sujeira que antes estava ali, né? Ofuscada, tampada e maquiada, né? Mas é importante o quê? Existir o processo da cura, da transparência, para que haja a cicatrização. O que é a cicatrização? É quando eu olho para a ferida, eu sei o que aconteceu, mas não dói mais. Né? E o processo do perdão é isso que vocês têm compartilhado. Né? Fala aí, Ezinho, doeu, não é verdade? Nossa, dói demais. Mas é o que você estava falando, né, Lidiane? Pra gente ser curado, precisa mesmo doer. Né? A gente precisa passar por uma dor para ser... Porque tá ferido, na verdade. Ferido, então, se você mexe na ferida, ela vai doer, né? Mas com o tempo, com cuidado, que é o que Deus faz com a gente, traz a gente pro amor, né? A gente tá ali ferido, machucado, Ele traz a gente pro amor, né? Ele vem te curando, Ele vem te limpando, Ele vem te lavando, e Ele vem falando com a gente, filho, olha, calma. Né? Foi Ele que acalmou meu coração. É isso que eu ia falar, que o interessante é justamente isso, é submeter a ferida àquele que pode trazer te curar. A cura. Eu estava falando isso com um discípulo hoje, eu falei, cara, não tem como eu saber o que vocês estão passando se vocês não trazerem a realidade para mim, né? É a mesma coisa de você sentar de frente para um médico e ficar lá parado, né? Se você não falar o que você está sentindo, como é que ele vai saber o que está acontecendo? É a questão da dor, é a questão da dor, né? Às vezes você vai mexer num dente, o dente está doendo muito. Eles enfiam aquela máquina lá, né? Dói mais ainda, mas depois melhora. É o que Deus fez com a gente.
E por um E tempo... é importante a gente respeitar também o processo da dor do outro, né? Isso. Porque Muito. às vezes a gente... Não é achar que você já fiz o que tinha que fazer, agora dá sua resposta imediatamente. Deus, eu abri agora, ó, aí tá desse jeito. Não, ele também tem um processo, ele também tá passando pelo processo da cura. E a gente tem que entender e respeitar esse momento. E assim, nesse processo também, não sei com vocês, mas comigo, né, no nosso processo de perdão, no casamento, aconteceu muito assim, setas na mente, né? Que Satanás vai lançando. Mas você vai perdoar isso? Isso você falou que nunca perdoava, né? Isso aí pra você era imperdoável. E Satanás começa a lançar isso. Então, assim, comigo, todas as vezes eu declarava em alta voz, eu já perdoei ele em nome de Jesus, eu já perdoei. E com o tempo isso foi passando, né? E aí Deus vem trazendo esse renovo. Como é que foi com vocês aí, esse processo, depois dessa Com a conversa? Lara, assim, a gente passou por muito isso também, né? De muitas setas. E a gente vem, quando a gente participou de um seminário do pastor Eurípides, a gente viu o tanto de promissória que a gente tinha assinado um pro outro, né? Ali a gente entendeu isso e a gente falou, cara, quantas promissórias eu assinei para ela e ela assinou para mim. Essa questão Explica da pra gente entender promissória. o que seria promissória. A promissória era o quê? Toda a minha emoção era culpa da Lara ter feito alguma coisa comigo. Assinei uma promissória. Se ela estivesse te né? devendo por aquilo ali. Ela tá me devendo Ela é por algo que eu tô triste. Perdi um dinheiro X, ela que é culpada porque gastou com não sei com quem. Sempre tinha uma promissória. Sempre tinha uma promissória. A vida tá dando errado, porque a culpa é dele, porque não se posiciona. Porque não toma Sabe, postura. então- Sempre tinha uma promissória um pro outro. Né? A gente nunca entendeu como casal que a gente era um, né? A gente foi entender isso em Deus, que a gente era um, que os problemas dela eram os meus problemas e que os meus problemas eram os problemas dela. A gente casou, se a gente tivesse uma dívida de 1 milhão, se ela tivesse, eu casei com ela com a dívida, né? Casei com ela e a gente é um. E a gente ia acertar isso em Deus, né? Porque não tem divisão. Um casal não tem essa divisão, não tem promissória. Deus já pagou tudo que precisava pagar, né? Às vezes a gente quer, eu falei isso na ministração que a gente participou no Fire lá, que às vezes a gente quer acrescentar o nosso suor, onde o sangue de Deus já foi derramado, né? Às vezes a gente quer acrescentar o nosso suor, a gente quer fazer com a força do nosso braço, que é a questão da promissória que eu falei, né? A gente tenta fazer com a força do nosso braço, não dá certo, a gente põe a culpa no outro. A gente tem a tendência a colocar a culpa no outro. Nossa, né? e muito interessante você falar isso, porque quando a gente falou sobre as setas de Satanás, e a Lidiane falou sobre respeitar o processo do outro, se eu não tivesse me metido à voz de Deus, eu ia pegar tudo que ele fez mais do que eu, contra ele, e não teria voltado. Eu tive que me colocar, talvez, algumas situações que ele abriu pra mim que eu nunca pensei que ele faria comigo. E falei, nossa, mas eu não fiz isso. Isso é muito. Mas e o meu pecado? Começou a se colocar É o acima, peso. Isso, Isso né? entra na promissória, ó. Isso. Não, você fez Você mais. tá me devendo Tá mais do alta, que- né? Não, mais alto Você essa ainda tá bloco me aí. devendo. Você fez. O que eu fiz vale 100, o seu vale 1000. Mas Satanás, ele lança essas setas, né, Geisa? E Deus, ele, no início, assim, Deus, ele trouxe tanta paz, sabe? E eu falei, não, e eu, todos os dias, eu falava as mesmas coisas, né? Eu me submetia à voz de Deus para que isso não entrasse no meu coração de forma errada. Aí foi quando, porque assim, o processo durou uma semana, igual ele disse, né? Para ele poder digerir tudo aquilo. E depois que ele falou tudo pra mim, naquele dia, eu falei assim, realmente, né, Deus, nós somos iguais. Não há diferença no que ele fez ou deixou de fazer. E muitas das vezes a dificuldade, acho que vocês vão entender melhor um pouquinho, a dificuldade do casal, até mesmo quando abre situações, é reconhecer isso, né? Ah, tudo bem, né, ele errou em algo que eu não fiz, mas não há diferença, né? De não se culpar, mas se colocar na mesma igualdade, né? Todos nós, né, somos necessitados da graça, né? Uhum. Todos nós somos pecadores que precisamos de Jesus. E às vezes a gente se coloca nesse lugar, né, de superioridade um no outro. Eu me lembro daquela parábola, né, de um servo, né, que devia 100 denários, né, e que foi lá
E pediu, Senhor, por favor, né? Tem compaixão de mim, me perdoa, né? Porque eu te devo, mas não me manda pra prisão e tal. E aí o Senhor foi lá e perdoou a dívida. E aí ele encontra um irmão que devia muito menos para ele e ele não é capaz, né, de perdoar aquela dívida. Então, assim, o nosso coração a gente precisa vigiar muito, porque muitas vezes nós queremos misericórdia para nós e nós agimos com julgamento para o outro, né? Exatamente. E qual que é a reação, assim, igual vocês falaram, né, do processo? Porque, tipo assim, quando a gente teve o nosso processo de perdão, eu vi que a Geisa não ficou assim, me instigando, Juninho, me perguntando e nem eu perguntando a ela. Tipo assim, vocês ficaram em silêncio, ou ficavam assim, um perguntando pro outro, como é que vai ser, você não vai falar nada, ou um ficava cutucando, houve isso. Depois dessa semana que digeriu, porque igual você falou, o Ezinho estava no processo dele, mas você também, em contrapartida, estava no seu processo. Porque pode ter né? assim, uma alteração de um dos lados, né? Um querer brigar, ou tipo assim, eu fico quieto, né, Geisa? Eu fico em silêncio, eu me calo, não falo nada. Sim. Você entendeu? Agora, se a mulher não sabe, ela começa a cutucar, começa a querer ficar quieto, aí acaba virando uma briga de novo. Na verdade, do dia, assim, como a Geisa disse, gente, não é mesmo uma regra e nem tem que ser por impulso, conceito, né? Deus ele vai trazendo paz. Mas eu tava com tanta paz em Deus que eu precisava te confessar que no dia que eu fui orientada, eu saí da casa dos meus pastores e eu comecei a falar. Andando, porque nós estamos andando embora. Foi muito engraçado, gente, mas foi necessário, porque... Foi no caminho, então? Eu foi no caminho. Olha, e eu que fui legal. no caminho. Mas era uma coisa... No caminho perigoso, que era uma rua escura. Agora eu falar, rapaz, tudo. essa mulher falando esses negócios comigo e tinha uma barranqueira pra baixo assim, eu falei, eu não tô pensando aqui. Vem esse pensamento, Vem. Porque assim, Glória a Deus que Jesus já tinha transformado, né, Ezinho? Deus já tava mexendo, já tinha os frutos do Espírito. Já tinha, pelo menos um pouquinho mais tinha, né? Ainda tava no... Já tinha o suficiente pra segurar. Mas isso é interessante, que os pensamentos, eles realmente vêm. Não é que eles podem vir, eles vêm, isso é fato. Agora, o que nós fazemos com esse pensamento? É uma decisão nossa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso submeter os meus pensamentos, os meus sentimentos à ação do Espírito de Deus. É isso então, que eu assim, é fazer. tudo na oração. Eu oro para falar, para expor, para ter o momento certo, mas eu oro também quando as acusações, os sentimentos vêm, né? Eu entrego isso tudo para Deus. E é Ele que traz essa paz, né, Lara, que você disse. E assim, eu confiei muito em Deus, gente, muito mesmo, porque... Falei, se eu morrer agora, eu tô salva, né? Pelo menos não tem culpa mais, né? Mas não, tipo assim, realmente, quando a gente tá em Deus, a nossa percepção muda, né, também em relação ao outro. Então eu confiei em Deus, não esperando que talvez Ele fizesse algo comigo, porque a gente teve um relacionamento tão abusivo que a gente se batia mesmo, sabe? Era aquela casa toda mesmo, nossa, desestruturada, onde o João Gabriel viveu um pouquinho disso com a gente, então o que o Wesley brincou aqui, ele poderia ter feito sim comigo, né, de ter me matado, porque a gente, muitas das vezes, né, ele já me bateu, a gente, sabe, tinha um relacionamento totalmente abusivo e prisioneiro mesmo, sabe, então assim, aquele momento eu confiei em Deus, então eu fui no caminho já contando, eu falei, Deus, eu tô entregando tudo pro Senhor, sabe, mais do que... Até falei isso pra Deus, falei, mais do que ter o meu casamento realmente transformado, eu quero ser do Senhor, né? Por isso que a decisão da gente querer ser de Deus antes mesmo de querer o casamento consertado. Porque, né, vocês vão concordar que os casais hoje, eles têm buscado esse conceito, mas eles querem um pro outro sem antes querer pra si. Isso não vai funcionar muito, né? Não funciona, na verdade. Muitos jovens que procuram a gente, que tem um relacionamento assim, um histórico parecido com o nosso, né? De morar junto, de estar ali sem estar debaixo de uma aliança de casamento, né? Procuram a gente nessa intenção, né? Nesse foco, nesse propósito. O meu marido está precisando, assim, vai lá e conversa com ele. Mas a esposa, a menina não reconhece, né?
que ela também precisa. E ela também precisa de colocar no lugar de mulher sábia. Isso é Ele dá um interessante, outro, porque muitas vezes a gente quer a bênção, né? Eu quero que Deus abençoe o meu casamento, então eu vou pra Ele pra que, sabe aquela moeda de troca? E a gente tem que entender isso, Senhor, não é a transformação do outro, primeiro eu preciso ser transformado. É isso. Na verdade, o Começar em processo mim de o processo, transformação começa em nós. Então eu preciso de Ti, então eu preciso do Senhor, então transforme em mim, a partir de mim. Porque se eu sou transformada, as situações ao meu redor vão ser transformadas automaticamente. Né? Então a gente se abrir para esse processo. Interessante a Lara compartilhar sobre o relacionamento abusivo, né, Lídia? Até a gente teve algumas pessoas, né, pedindo que a gente falasse um pouco sobre isso. E eu percebo com a fala da Lara que sim, só quando os dois se posicionam em Cristo, né, que essa restauração ela acontece, desse tipo de relacionamento, né, desse tipo, nesse lugar que a gente chega, né, num relacionamento que vocês já chegaram, né, que um casal pode chegar sem Jesus, né, a gente entende que é só pela ação do Espírito Santo na vida dos dois, né? E que a gente consegue que esse relacionamento, né? Ele volte a ser um relacionamento saudável. É verdade. E assim, né? No processo ali de conserto, né? Eu fui, né? A primeira mesmo que falei, joguei tudo, porque eu tava me sentindo tão carregada com aquilo. E sempre foi voltando pro que eu poderia viver com o Senhor, né? Aí até na semana, né, que foi mais difícil para Ezinho, e ele pensou em separar e não ficar comigo mais, né? É aquele processo, gente, que acontece, é normal. É por isso que a gente precisa mesmo ouvir a voz de Deus para segurar, né? Esperar o tempo do outro. Porque assim, aí como para ele foi um pouco difícil aceitar tudo que eu falei, e eu sempre ia pro Senhor e Deus falava comigo, né? Calma, eu vou honrar vocês de uma forma justa. Então, se guarda seu coração. Aquilo que ele fala, né? Ele falou muitas coisas comigo, porque eu abri situações, então ele fez assim, da forma humana mesmo, novamente voltar àquilo que ele fazia antes. E eu falei, cara, não, Deus, eu vou me guardar o meu coração, porque eu sei do Ezinho que o Ezinho que você chama, que tá dentro. Eu sei que ele vai sair. Eu sei que uma hora ele vai sair pra fora. Eu sei Então, que assim, o homem de processo Deus... você foi pra Deus. Isso. Né? Uhum. É igual você que comentou antes, que você, no caminho, você já havia entregado. Né? Já. E esse Isso. processo da entrega, né, foi, eu acho que a chave para você passar por tudo isso e você sempre trazendo a lembrança, né? Eu já entreguei. E a confiança de que Deus estava no controle. Mesmo enfrentando a situação assim, de sair aquele Ezinho, vamos dizer, da dor, mas você tinha uma segurança, né? E isso te fez permanecer, né, Lara? Isso. Verdade. E assim, e hoje, né, o Ezinho, ele sempre foi o cara, né? O cara da festa, o cara da rua, o cara da escola. E assim, a gente teve muitos problemas, até pouco tempo, né? As pessoas ainda vêm querer... a gente não luta contra os homens, né? Não contra as pessoas, né? Mas de conversa, de passado, e que isso não mais nos aflige, sabe? Então, por isso que quando a gente coloca mesmo faz a entrega pro Senhor, nada que já aconteceu, nada que alguém venha falar do que já aconteceu vai nos afetar mais. E como que, nossa, a gente tinha um relacionamento assim, tão prisioneiro mesmo, que é até engraçado falar isso, né? Mas dentro do relacionamento, você tá onde? Eu tô em casa, fazendo o quê? Eu tô deitada, tô tirando foto, você vendo televisão. Você tá na casa da sua mãe? Tô, então deixa eu falar com ela. Gente, era assim, Então, confiança, né? Nossa, de ir no mercado era um motivo de confiança, sabe? Não tinha confiança nenhuma. E aí quando a gente experimenta essa transparência, Lara, como é que é agora, né, assim, a vida de vocês com essa transparência? Depois desse processo todo de perdão, desse processo, né, assim, de realmente transformação, de entender que a nossa alma, ela precisa, né, se submeter ao nosso espírito, né, à palavra, ao Espírito Santo de Deus. E depois desse processo, assim, como é agora o casamento de vocês? Como vocês veem o casamento hoje? Hoje o casamento da gente mudou completamente. Hoje é uma bênção, né?
Hoje é uma bênção, não quer dizer também que a gente ainda não passa por algumas coisas que todos os casais passam, né? A gente passa, vocês passam, né? Por momentos de desentender, a gente não briga, mas a gente desentende, às vezes, num pensamento. Comunhão intensa, né? Às vezes a cada uma gente palavra, comunhão intensa, mas aí eu vou pro terraço, pra estamparia, falar com Deus. Ela vai lá pra cozinha, lavar umas vasilhas e vai falar com Deus. Daqui a pouco a gente reconhece, a gente vai um pro outro e pede perdão, né? Porque hoje, depois do que a gente entendeu, o que a gente viveu lá atrás isso não abalou a gente, então a partir de hoje nada vai nos abalar mais. E é importante, né, que vocês passarem isso para os seus filhos agora, né? Isso. Que o seu passado já não vai afetar mais os filhos de vocês. Então hoje tudo que a gente comete, tudo que a gente, se a gente fala alguma coisa que ofende o outro, a gente já pede perdão, a gente já resolve, né? A gente já trata um com o outro aquilo que precisa tratar, não guarda no coração, né? Às vezes se precisa, né? Sentar, olhar no olho, a gente tem muito essa transparência. Acho que o casamento é isso, né? Sentar, olhar no olho, conversar, né? Passar um com o outro, ser transparente em tudo mesmo, em qualquer coisa, né? Tem casal, cara, que ô Juninho, eu já vi muitos casais que escondem até quanto que tem na carteira, até o dinheiro que tem, até alguma coisa, não tem essa confiança, né? O meu celular é aberto, o João Gabriel, a Giovana pega, vê desenho, abre, vê tudo, a Lara também. Então a gente é transparente um com o outro, porque zerou, cara. Porque zerou, não tem mais julgamento, não tem mais desconfiança, né? Isso é uma dúvida que muitos casais têm. Depois que eu for transparente, depois que a gente fizer o conserto, depois que eu contar tudo, ele não vai mais confiar em mim, né? Bem isso na mente. Muito pelo contrário. Nós finalizamos então, né, a primeira parte desse vídeo, desse tempo de qualidade, né, onde nós podemos edificar uns aos outros. Falamos sobre o perdão no casamento, né? Nós tivemos um relacionamento abusivo, destruído, mas nós afirmamos a nossa identidade em Deus e juntos aliançamos aqui um casamento, né? Baseado na confiança, no amor e na fidelidade, né? Então nós queremos compartilhar. O Instagram vai ficar aqui embaixo, do canal do YouTube também. E nós queremos aqui edificar a vida de vocês. Acredito que, assim como vocês também, outras pessoas precisam ser alcançadas. Então compartilhe com seus amigos.